Filosofia e Catolicidade. Pílulas de sanidade para ouvir no trânsito. Leitura comentada de autores que tratam de temas filosóficos a partir da tradição católica. No último episódio, de número 8, nós terminamos a leitura dos 3 artigos do pesquisador Andrea Cavalieri sobre a 40º ano, a famosa encíclica de Pio XI, que comemorava os 40 anos da encíclica de Leão XIII, a Rerum Novarum. Nos 3 artigos, o pesquisador faz uma análise bastante aprofundada de alguns parágrafos da encíclica que tratam de temas financeiros e econômicos. Antes de analisarmos estes 3 artigos e os parágrafos que eles aprofundam, nós havíamos ouvido 2 artigos ou 2 sessões do livro 3 Alqueires e uma Vaca, de Gustavo Corsão, sobre Chesterton, em que o autor, Corsão, tratava das questões relacionadas aos regimes econômico-políticos, capitalismo, socialismo, e fazia as críticas a ambos, especialmente nesses artigos que lemos, ao capitalismo, e propunha, no último artigo que lemos sobre esse tema, algumas considerações sobre o conceito de distributismo de Chesterton. Hoje nós leremos um breve artigo de Corsão, no mesmo livro, 3 Alqueires e uma Vaca, cuja primeira edição é da editora Agir, da década de 40, aproximadamente 47, e atualmente republicado pela Vide Editorial em 2020. Então nós leremos esse artigo que estabelece as objeções, tanto gerais quanto de Corsão, como veremos, ao conceito de distributismo do autor que ele comenta no livro, que é Chesterton. Comecemos então as reflexões sobre o tema. Eu intitularia este episódio com as seguintes palavras: o distributismo é utópico? Gustavo Corsão, sobre Chesterton. Nem socialismo, nem capitalismo. Corsão nos ensina que este último nunca realiza o que promete e aquele nunca cumpre as utopias que prega. Natureza humana, obstáculos objetivos, e o distributismo, a que veio. Vejamos as objeções ao conceito criado por Chesterton. Objeções, que é o título do capítulo ou artigo que leremos deste livro. A campanha distributista iniciada por Chesterton encontrou na Inglaterra de seu tempo, como encontrará aqui em todos os tempos, uma onda de objeções dos mais variados tipos, convergindo uniformemente para a mesma palavra condenatória, utopia. As 2 principais objeções propostas por Shaw, ele se refere aqui a Bernard Shaw, um literato do mesmo período de Chesterton, que era ateu materialista e também amigo de Chesterton. Chesterton dedica um capítulo a Bernard Shaw no seu famoso livro Hereges. Então, voltando à leitura, as 2 principais objeções propostas por Shaw consistiam no seguinte: primeiro, a propriedade distribuída não ficaria distribuída há muito tempo, porque necessariamente se tornaria desigual dada a desigualdade dos homens. Segundo, a ideia era utópica e anacrônica, porque corresponde a um padrão medieval definitivamente ultrapassado. Chesterton responde à primeira objeção com grande vivacidade, dizendo não existir nenhuma tendência econômica natural que determine o desaparecimento da pequena propriedade, senão quando ela se torna de fato pequena demais. Ele cita Chesterton: se um homem tem 100 acres e um outro só tem meio acre, é muito pouco provável que este último consiga viver nesse meio acre. Haverá então uma tendência econômica que o impelirá a vender sua terra, fazendo do outro homem o orgulhoso proprietário de 100 acres e meio. Mas se um homem tem 30 e o outro tem 40, não há tendência alguma que leve o primeiro a vender seu bem ao segundo. É completamente falso dizer que o primeiro não se pode manter com 30 e que o segundo não pode se contentar com 40. É um completo absurdo.
é o mesmo que dizer que um homem que possui um Bull Terrier está obrigado a vendê-lo ao vizinho que possui um Mastiff. É o mesmo que dizer que eu não posso ter um cavalo porque um vizinho excêntrico possui um elefante. E ao cabo de uma argumentação prolongada, ele chega a uma conclusão, cujo principal fundamento é uma inabalável confiança na natureza humana. E ele cita novamente Chesterton. O direito à propriedade é um ponto de honra. A palavra exatamente contrária de propriedade é prostituição. E não se pode dizer que um ente humano venderá sempre aquilo que é sagrado, nesse sentido de propriedade íntima e privada, seja o corpo ou as fronteiras de sua terra. Alguns o fazem, mas fazendo-o, ficam sempre desclassificados em ambos os casos. Mas não é verdade que a maioria o faça. E quem o afirmar é um ignorante, não de nossos planos e projetos, não das visões e ideias que alguém acalente, não do distributismo ou da divisão do capital por tais ou quais processos. É um ignorante dos fatos da história e da substância da humanidade. Fim de citação. Quanto à segunda objeção, que diz respeito ao anacronismo de seu ideal econômico, diz ele, Chesterton, né? Aspas, eu mantenho o velho e místico dogma pelo qual o que o homem já fez, o homem pode fazer. Meus críticos parecem manter um dogma ainda mais místico, pelo qual o homem não pode fazer uma coisa porque já a fez um dia. Fim de citação. Argumento irretocável, checkmate absoluto. Esse comentário é meu, não está no texto. Devo, entretanto, dizer que a resposta de Chesterton à primeira objeção não me parece perfeita. Implicitamente está contido o elemento que faltou à argumentação explícita. A verdade é que existe aquela tendência econômica para o gigantismo, pelo qual o dono do elefante acabaria comprando o cavalo, o Mastiff, o Bull Terrier e mais animais houvesse pela região. Existe, de fato, essa tendência, enquanto a economia se enquadrar nos princípios do liberalismo, que separam o direito de propriedade de uma noção de responsabilidade moral, isto é, enquanto o campo econômico for considerado um domínio puramente técnico e, portanto, amoral. Como existe também, e ainda mais forte, a tendência de absorver todos aqueles animais num grande instituto zootécnico, quanto mais a economia se enquadrar nos princípios do socialismo. A tendência, em qualquer dos casos, que são os casos reais e atuais, é a de ficar o homem sem os seus bichos, sem a sua casa, e na marcha em que vão as coisas, sem a mulher e os filhos. A única força que se pode opor a essa força bruta e cega que aglutina a matéria e que faz o câncer se dilacerar é a revolução moral, a restauração da propriedade como base econômica da liberdade e da cidadania, mas condicionada ao uso e ligada à responsabilidade moral. Na verdade, o que Fulton Sheen diz explicitamente, traduzindo a doutrina oficial da Igreja, Chesterton diz apenas de modo implícito, embrioso apelo à humanidade do homem, deixando assim, por essa pequena falta de precisão, o problema exposto aos seus adversários. E deixando também a suposição de que ele está desejando a volta dos áureos tempos do liberalismo, o que é inteiramente falso, porque, embora liberal em política prática, ele era um ardoroso adversário do liberalismo filosófico. Quanto à segunda objeção, eu creio que a resposta é plenamente satisfatória, mas também creio que é a mais chocante para o homem moderno, porque não há ideia que encontre tão fácil acolhida quanto essa, de supor que as coisas que foram feitas foram necessariamente ultrapassadas. A posição de nosso autor nessa questão é especialmente corajosa, afrontando a opinião corrente no ponto que é considerado um vértice da moderna sabedoria. No seu livro The Outline of Sanity, no capítulo The Chance of Recovery, ele desenvolve uma argumentação para mostrar que certos passos atrás, certos recuos, são tão razoáveis em história como na vida cotidiana ou nas operações militares. Apenas para finalizar, nós poderíamos traduzir o título do livro citado, The Outline of Sanity, como o esboço de sanidade e The Chance of Recovery como a chance de recuperação. No próximo episódio, nós trataremos
se não na completude, ao menos de alguns excertos, do capítulo ou artigo intitulado O Gigantismo, em que Chesterton desenvolve algumas ideias já colocadas nos demais artigos que lemos sobre esses temas relacionados à filosofia política e à economia política. E, se houver tempo, também trataremos, para finalizar essas questões nesse momento relacionadas à filosofia política e economia política, leremos na totalidade ou partes do artigo também presente no mesmo livro, intitulado Propriedade e Uso, em que Corsão faz uma interpretação, ainda que derive para outras questões, da Rerum Novarum de Leão XIII e também da encíclica de Pio XI, cuja análise nós fizemos em vários episódios passados, usando o artigo de Andrea Cavallari.